apresenta Check-up no rádio. Doutor Anderson Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, junto de vocês, né, pra gente trazer mais um assunto sobre joelho, já chegou um cafezinho aqui já, rapaz hoje com água, né, só faltou o pão da casa. Quando eu falei em joelho, eu escutei o creco-creco do joelho entrando. Só falta, para esse café ficar excepcional, só falta aqui o pão da casa 5, né? É verdade. Se você chorar, ele traz. É verdade. Toda vez que tem um choro mais longo, na outra semana vem o aparece pão, né? O pão, né? Verdade, pão nosso de cada dia, né? Inclusive foi um sucesso a feira, né? Graças a Deus. A feira da culinária, né? Isso. Foi o pão, em menos de 2 horas os pães tinham acabado. Geraldinho foi lá para comprar o pão, quando chegou não tem mais nada lá. Tá demais, rapaz, lá. Graças a Deus. Que legal. Mas o nosso tema de hoje não é pão, né? E sim é infiltração no joelho. Esse quadro é em homenagem à nossa querida Suênia, né? E aí, doutor Anderson? Então, o pessoal pergunta muitas vezes já vem querendo fazer infiltração porque outra pessoa, algum conhecido, já fez e melhorou. Ou então alguns falam, não vou fazer isso porque não sei quem fez e não melhorou nada, não adiantou de nada. Então assim, a infiltração no joelho, primeiro a gente tem que saber indicar, né? Não vai ser toda dor no joelho que a gente vai lançar a mão da infiltração. O que é a infiltração no joelho? A infiltração é a gente aplicar dentro do joelho do paciente uma medicação com o intuito de diminuir o processo inflamatório e melhorar a dor. Basicamente, a gente tem 2 tipos de medicação. A gente faz infiltração com corticoide, que vai ter uma ação mais rápida, né? O paciente vai melhorar mais rapidamente a dor, vai melhorar clinicamente, funcionalmente, ele vai sentir essa resposta de uma forma mais rápida e ele se sente bem para já começar a fazer alguma terapia de reabilitação, voltar a fazer atividade física. Então, eu uso muito no consultório. E o outro tipo de infiltração é a infiltração com ácido hialurônico. Ela tem uma duração maior. É como se fosse, o pessoal fala, é como se fosse a babinha do joelho. Ela tem propriedades que vão melhorar tanto o processo inflamatório como a questão da lubrificação do joelho. Então, muitas vezes o paciente chega reclamando muito de crepitação. Doutor, meu joelho crepita muito, faz muito creco-creco, estala demais. É uma coisa que a gente, logo nas primeiras aplicações, a gente já percebe uma melhora substancial. O paciente melhora, consegue perceber que o joelho crepita menos, faz menos barulho. E é uma medicação que tem uma durabilidade de 6 meses até 1 ano. Claro, a gente tem que saber avaliar caso por caso para saber indicar bem. Porque se a gente sai indicando para todo mundo, aí começa a vir os maus resultados. O mau resultado ele vai vir quando você indicou de forma errada. Então o paciente não fez nada ainda, não tomou nenhuma medicação, não fez nenhum tratamento. Então esse paciente ele pode responder a uma fisioterapia, a uma atividade física, não precisa necessariamente você ir e fazer logo a infiltração. Agora, claro, o paciente com acondropatia grave, uma lesão de cartilagem grave, paciente com artrose mais grave, que é o principal paciente que faz as infiltrações no dia a dia. Paciente com artrose no joelho, com dor crônica, que está tentando fazer uma atividade física e não consegue porque não melhora, toma medicação, não melhora, faz fisioterapia, não melhora. Esse paciente é um ótimo candidato a fazer infiltração no joelho e tem uma resposta muito positiva. Então, o que eu vejo no consultório são melhoras substanciais. Os pacientes melhoram muito com as infiltrações. Agora, eu sempre deixo claro o seguinte: o objetivo da infiltração é para melhorar a sua dor, não vai resolver a sua artrose. Você vai passar um tempo bem e tem que aproveitar esse tempo que você vai estar bem para começar a fazer alguma atividade física, que é essa atividade física que vai deixar você bem por mais tempo. O que acontece muitas vezes é que o paciente tem tanta dor que ele simplesmente não consegue começar a fazer atividade física.
Aí tem uma indicação muito boa da gente fazer infiltração no joelho, com isso o paciente melhorar. E no caso, a infiltração no joelho, ela então é um procedimento que se faz então, né? Não é uma causa, não é uma doença, é um procedimento. Não, é um procedimento. Eu faço no consultório, né? Tudo estéreo, tudo bonitinho, a gente faz. O paciente, muitas vezes, na maioria das vezes, chega com muito medo, achando que vai furar o osso, nada disso. Eu sempre falo, claro que vai sentir uma dor, mas é uma dor menor do que uma dor de uma injeção no bumbum, por exemplo, ou no braço. Então, é um procedimento rápido que eu faço no consultório e os resultados que eu tenho, graças a Deus, são muito bons. Não porque eu sou bom, porque eu sei fazer infiltração, não é por causa disso. É porque eu sou muito criterioso em indicar os casos. Eu não saio indicando para todo mundo. Muitas vezes o paciente chega e fala, doutor, eu vim para você fazer infiltração. Calma, deixa eu entender o seu caso. Converso com o paciente e falo, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar por esse lado aqui, vamos tentar uma medicação, vamos fazer uma fisioterapia, vamos fazer um exercício. Porque muitas vezes você melhora, e se você melhorar, não precisa fazer infiltração. E consegue melhorar. Porque assim, se eu sair indicando para todo mundo, aí vai começar a ter o quê? O mau resultado. Por quê? Eu vou ter feito em paciente que não tinha indicação. Então, os resultados são bons porque eu sou muito criterioso na hora de indicar. E com isso, graças a Deus, eu tenho muitos bons resultados. Agora, como é que é a recuperação de quem faz, por exemplo, uma infiltração no joelho? Demora muito a se recuperar? Excelente pergunta, Marcos. Isso é uma dúvida muito grande dos pacientes. Então, quando a gente faz a infiltração, o paciente sai andando, certo? Não precisa enfaixar o joelho, não precisa ficar em casa com as pernas para cima deitado, nada. Vida normal no dia. A gente só orienta no dia e no dia seguinte da infiltração não fazer atividade física de alta demanda. Então, não fazer uma corrida, não andar de bicicleta por um período muito longo, mas as atividades habituais do dia a dia está totalmente liberado para fazer. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, 992053030, bom dia. Bom dia, Marcos Jantar. Quem está falando é Mauricéia. Eu queria saber do doutor, porque a minha mãe ela terminou um CA agora, um CA no sangue. Aí agora ela está tendo muita dor nos ossos. Será que é por causa do CA ou não? Que esteja atingindo os ossos dela ou não? Bom dia. Um abraço, meu amigo, e aí, doutor Anderson. Bom dia. Na verdade, assim, existem alguns tipos de câncer que têm uma chance maior de ter metástase óssea, né? Câncer de mama, câncer de pulmão, de ovário. Então, assim, claro, todo câncer pode dar metástase óssea, mas geralmente as queixas não são essas dores difusas. Claro, tem que investigar, provavelmente fazer se ela está sentindo essas queixas de dor. O médico que está acompanhando vai solicitar provavelmente uma cintilografia óssea para ver se tem algum cometimento ósseo, mas muitas vezes essa dor que o paciente acha que é no osso é uma mialgia, uma dor de fraqueza muscular que pode ser exclusivamente pelo estado, né, de recuperação do próprio câncer. Então o paciente fica se sentir dolorido, se sentir indisposto e não necessariamente ser uma metástase, ser um câncer no osso. Tem mais perguntas aqui chegando, bom dia. Bom dia, tem que aproveitar esse tempo Marcos que você vai estar bem para aqui é começar a fazer Francisca, do alguma sítio atividade Bela física, Flor. que é essa Eu atividade sinto uma física dor muito que vai grande deixar nos você meus bem por braços. mais tempo. É nos dois braços. Só que eu já bati raio-x, uma ultrassom dos punhos e não dá nada. Essa dor, tem dia que eu não consigo nem dormir No caso, a infiltração do joelho, com essa dor forte. procedimento que se faz, então, Às vezes eu forro assim o braço na rede assim, boto o braço, é como eu aguento dormir. Porque vem ser isso. Porque eu acho que não é no osso. Eu já bati um raio-x e não dá nada. Tá lá o radinho ligado, né? E aí, doutor? Coisa boa. Dores nos ombros que correm para os braços, que vão até muitas vezes as mãos, tem duas causas principais, né? Uma tendinite, uma bursite do ombro, que muitas vezes
não consegue ser vista na ultrassonografia. Então você faz a ultra, você não vê o aspecto inflamatório do tendão. A ultrassonografia é um exame que depende muito de quem está fazendo. Então se você pega um radiologista que não tem tanta experiência na ultrassom músculo-esquelética, ele acaba passando batido. Tem lá a alteração, mas ele não consegue ver. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de uma ressonância do ombro para a gente conseguir realmente ver lesão de cartilagem, um impacto, ver essas tendinites, essas bussopatias no ombro, que elas justificariam essas queixas do paciente aí, de dor correndo para o braço. Outra coisa, ela não falou em dormência, mas se de repente ela sentir um pouco de dormência nas mãos, sensação de perda de força, muitas vezes pode ser uma coisa que a gente chama de síndrome do túnel do carpo. E isso pode ocasionar também essas queixas dessas dores e com certeza se fizer um raio-x ultrassom não vai vir nada alterado. Bom dia, pergunta ao Dr. Anderson, eu fraturei meu ombro e fiz fisioterapia e não consigo levantar meu braço só à altura do ombro, 5 meses, será que eu vou conseguir voltar à normalidade? Eu estou vendo aqui o raio-x, a cirurgia foi bem feita, né? Graças a Deus, a parte da cirurgia ela está ótima. O que acontece muitas vezes é que no momento da fratura, você tem alguma lesão de tendão associada. Então, o que eu sempre falo para o paciente é que ele seja paciente. Ele precisa ser paciente em alguns momentos. Então, às vezes pode parecer que 5 meses é muito tempo, mas na verdade não é. Uma fratura grave como a que você teve, ela precisa de muito tempo de reabilitação, muito tempo de fisioterapia para que o paciente realmente tenha uma melhora e ela consiga realmente perceber essa melhora, porque muitas vezes você acha que você só vai estar boa quando estiver levantando o braço igual o outro e você acaba passando por cima, você não consegue ver, né, consegue palpar uma melhora quando na verdade o fisioterapeuta que está ali do seu lado está vendo que você está evoluindo, está vendo que você está melhorando, mas você está tão ansioso em levantar o braço do mesmo jeito que levanta o outro que você não consegue perceber essas melhoras. Então eu acho assim que não é que o que você está fazendo não está certo, você só não fez tempo suficiente para dar certo do jeito que você quer. Então é continuar fazendo a fisioterapia. Uma coisa que eu bato muito nos meus pacientes que estão fazendo fisioterapia é que eles precisam conversar com o fisioterapeuta, tirar as dúvidas e principalmente pedir orientações para complementar essa reabilitação em casa. Muitas vezes o paciente faz 2 vezes na semana só a fisioterapia. Poxa, você tem 5 dias que você não está fazendo nada em casa. Então é importante fazer essa complementação em casa. Tem muita coisa que você dá para fazer em casa que vai ajudar em muito o trabalho da fisioterapia. Então, o caminho aí é a fisioterapia. Então tem que ter um pouco mais de paciência e continuar fazendo a fisioterapia, que Deus quiser aí vai dar certo e você vai melhorar. Ouvindo pergunta aqui, doutor Anderson, se as infiltrações ela tem contraindicação para paciente cardiopata. Inclusive manda até a foto aqui. Não tem, porque assim, a ação ela é local. Então... paciente com artrite e artrose. Isso, geralmente o paciente mais idoso, que por exemplo, que não tem condições de operar. Tem até uma indicação, tem uma artrose grave, tem uma indicação de prótese de joelho e está com muita dificuldade de andar, já está andando de muleta, às vezes até de andador. E é preciso a gente dar um estímulo de exercício, colocar esse paciente para andar, colocar para fazer exercício, só que ele simplesmente não consegue por causa da dor. Ele já... paciente, ou ele é mais idoso, ou ele tem alguma comorbidade, tem uma diabetes grave, tem uma cardiopatia grave. Então esse paciente ele não é um paciente que a gente vai levar para a cirurgia, para fazer uma prótese de joelho. Então a gente lança a mão da infiltração. Eu geralmente faço os 2 tipos de medicação. Eu faço corticoide e depois eu faço o ácido hialurônico. E os resultados são muito bons, né? O que é que eu falo de resultado bom? O paciente, sempre explico para o paciente, a melhora, ela não está na ausência de dor. Você não pode parar e ver, acordei hoje, estou sem dor, pronto, melhorei. Não é assim. Então, antes você sentia uma dor que você não conseguia passar 20 minutos em pé. Hoje, depois da infiltração, vamos dizer assim, você consegue passar 40 minutos em pé.
e só depois disso começa a sentir dor. Se você for pensar só na dor, você não melhorou, porque antes você tinha dor e hoje você também tem. Só que se você for pensar no que essa dor está lhe limitando, você melhorou muito, porque antes você passava só 20 minutos, agora você passa 40. E de repente nesses 40 minutos você consegue fazer as coisas que você estava habituado a fazer em casa, no seu dia a dia, e a dor não estava mais permitindo. Então, o foco do paciente tem que ser nisso, tem que ser na função, na melhora da função e não na ausência da dor. Claro, se puder melhorar e ficar sem dor, ótimo, mas não pode usar só esse parâmetro de ausência de dor para a gente conseguir perceber essa melhora. E eu fico muito em cima do paciente, para o paciente conseguir perceber essas coisas. E quando ele começa a perceber, aí ele começa a realmente ver que está melhorando. Doutor Anderson, minha irmã colocou prótese no joelho e agora ela está sentindo dor na canela. É normal isso? Não, normal não é. Tem que ver o que acontece muitas vezes. O paciente, depois de uma cirurgia, ele fica muito com medo, receio, e acaba mudando a biomecânica da marcha, né? Andando de um jeito diferente para tentar proteger o joelho, nesse caso, e acaba sobrecarregando outras estruturas. Então ela pode de repente estar fazendo uma canelite, né, um processo inflamatório dessa região aí da perna, por um processo compensatório. Tem mais perguntas. Doutor Anderson, queria saber porque quando se toma uma RAC para fazer a cesárea, no 4º dia, deu uma dor insuportável, começando da cintura para o pé do pescoço. Era muito melhor uma dor de ouvido do que essa dor que eu senti. Mas fui medicada, fiquei boa, não sinto mais o porquê dessa dor. Por que é muito insuportável? Ela fica indo, voltando da cintura para o pé do pescoço, já estou melhor, mas eu queria só saber o porquê disso. Eita, pergunta difícil danada, mas vamos lá. Então, o que pode acontecer assim, do jeito que você está descrevendo, você pode ter duas coisas aí, que a gente às vezes acaba confundindo. Você passou por um processo de cesárea, uma cirurgia de cesárea, que você precisa passar muito tempo em repouso. Então essa dor lombar e tal, pode ser pelo tempo prolongado de repouso, após um período gravídico que você já devia estar com dor. Então, esse tempo prolongado de repouso, muito tempo deitado, sentado, pode causar uma dor de caráter mecânico muscular e não ter associação com a anestesia. Se a gente for puxar para a questão da anestesia, você pode ter tido uma cefaleia pós-RAC. Então, às vezes o paciente, vamos dizer assim, ele não segue as orientações do anestesista, ele fica levantando a cabeça na hora do procedimento, e isso faz com que o paciente desenvolva essa cefaleia pós-RAC. É muito comum, baixa a cabeça na hora de cirurgia, baixa a cabeça, porque depois vai ficar com dor, E muitas vezes acontece, mesmo sem o paciente fazer isso, pode acontecer. Essa cefaleia pós-RAC é muito comum. O paciente, quando está deitado, ele está muito bem, mas quando ele levanta, é uma dor insuportável. Ele tem que ficar deitado, tomar bastante analgésico, usar muito café, que é uma coisa que a gente usa para melhorar essa questão da cefaleia pós-RAC. Então pode ter acontecido isso com ela. Outra pergunta chegando, sou Neguinha, aqui de São José Seridó. Há meses que venho sofrendo com uma dor no braço direito. Já tomei várias injeções e essa dor não diminui. O que devo fazer? Sempre fico com a mão dormente e com muito formigamento. Estava em tratamento até ontem, nada resolvido. Então, primeiro passar com o ortopedista e ser avaliada. Nesse caso aí, ela pode ter um processo inflamatório no ombro, né? E esse processo inflamatório está causando alguma compressão sobre alguma raiz nervosa e dá essa dor e essa dormência que irradia pelo braço e até a mão. Pode ser uma coisa que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, que eu falei agora há pouco, que é uma compressão do nervo mediano, que a dor ela dá nessa região do punho da mão e ela sobe muitas vezes para o ombro. E realmente ela precisa ser avaliada para ser melhor conduzida. Em esse tempo todo, tomando medicação, tomando injeção, não melhora. Acredito que já seria hora de fazer algum exame de imagem para a gente investigar, mas principalmente entender o caso, né? Saber que tipo de medicação que ela já fez, que tipo de tratamento que ela já fez em relação à questão da fisioterapia, fez alguma atividade física.
se tem exame de imagem e principalmente o exame clínico, né? Fazer um exame físico bem feito para a gente conseguir tentar diagnosticar qual a causa dessa dor e tratar da melhor forma possível. Ficar com essa dor é que não dá, né? Ficar com a dor não dá. A gente não foi feito para sentir dor. Olha, doutor Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó, ali ao lado do antigo bode assado, né? O telefone de contato, anota aí, é o 99992-2923, 99992-2923, e o Instagram? O Instagram, @Dr. Anderson Sérgio, segue lá, sempre trazendo dicas, todo dia no story, falando alguma coisa sobre atividade física, sobre dor no joelho, que eu acredito que de pouquinho em pouquinho eu vou levando informação para todo mundo e a gente vai assumindo uma qualidade de vida melhor, com menos dor, que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Obrigado por sua participação. Obrigado. 7h38, confirmando